Na área das saídas do corpo, e isso eu vi muitas vezes, e muitas pessoas têm muito medo disso, uma pessoa está saindo do corpo. Ela tem um campo energético que se dilata de 4 a 6 metros em torno. Não é a aura, aquela colorida que vai vários metros. É o campo energético do corpo, do pretérico. Ele se distende, formando uma cúpula de energia, 4 a 6 metros em volta do corpo humano. Então a pessoa está fora do corpo e está dentro do perímetro dessa aura, flutuando sobre o corpo. Tecnicamente ela está fora do corpo, mas não está livre do raio de ação que exerce um efeito energético sobre ela, está muito próxima, está dentro do campo energético. Então, muitas vezes, ali, antes que ela ganhe a altura ou ascensão para outro plano, ali, uma entidade obsessora que às vezes estava no ambiente ou à distância, projeta uma barreira de vibrações escuras na frente da pessoa para embarrear a saída dela, a ascensão dela para fora do campo energético. E aí a pessoa cai para dentro do corpo e perde a experiência que poderia abrir horizontes para ela e evolução de tal forma que aquela entidade não teria mais acesso a ela por obsessão. Então, o que o obsessor faz? Ele aborta a experiência do projetor ou projetora jogando uma barreira escura, seja dentro do campo energético ou quando a pessoa acorda paralisada na catalepsia projetiva, ele projeta essa barreira por cima da pessoa, para a pessoa ficar com medo, contrair e não sair, e assim não abrir a possibilidade de crescimento que aquela saída do corpo acarretaria para ela. São muitos os relatos. A defesa é sempre irradiar uma luz, seja em relação àquela nuvem escura, seja essa barreira, luz, pulsa a luz com confiança, o pensamento elevado, nada de julgamento, nada de clima de briga, não chega e arrogantemente fala, eu vou estourar essa coisa escura. Não, você vai irradiar teu sentimento legal, tua energia em nome da luz. A luz não agride, a luz não ataca, a luz não doutrina. A luz irradia sentimento alto, renovação, transmutação e melhoria. E outra, ao irradiar a favor de alguém, lembra, aquele alguém que está ali precisa crescer e você está ajudando. Agora, você também precisa crescer e eu também. Todos estamos aqui para aprender um monte de coisa. Então, jamais se coloque na posição de se sentir superior a um assediador, porque eles não são tão ruins quanto você pensa e vocês não são tão bons quanto vocês imaginam. Somos todos aprendizes do infinito, espíritos aqui aprendendo um monte de coisa. Outro detalhe muito importante, muita gente me narra isso. Vultos escuros, tá? O vulto escuro pode ter várias interpretações. O Euri está ali, acorda paralisado num estado alterado de consciência e a boca do chakra frontal dele está um pouquinho para fora e ele percebe um vulto no quarto, tá? Primeiro ponto, é realmente um vulto que está ali, uma entidade escura, ou era um mentor espiritual que o chakra frontal do Euri não tem desenvolvimento para ter uma clarividência bem clara e ele só percebe algo, o início daquilo vai parecer um vulto e não era nada negativo. A entidade estava ali é da luz, mas a visão extrafísica pelo chakra frontal do Euri está defasada e o que é luminoso ali fora, na visão dele, parece um vulto escuro. Ele vai ficar com medo e era um mentor espiritual. Entretanto, em contrapartida, entidades fugidias, né, que ficam ali no oculto, no campo energético do quarto, aparecem meio escurecidas, embaçadas, amarronzadas ou acinzentadas no seu campo energético, ou pálidas, como esse grupo de obsessores como anjos que eu falei para vocês. E aí sim, você vai falar, eu estou vendo e o cara é meio escurecido ou acinzentado na energia. Aí é diferente. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, por uma deficiência do frontal dela, ela vê como um vulto algo que não era negativo. Era apenas não estava plasmando direito na visão da clarividência extrafísica que ela estava tendo. Então é muito comum, quando o vulto é real, tá? Uma entidade se aproximar, a pessoa está paralisada, está no estado alterado. E aí ela vê como se fosse uma coisa escura, um vulto escuro ficando por cima dela. Aí ela se apavora. Isto não é motivo de pavor. Essa entidade não pode fazer nada com você.
simplesmente está se aproveitando de um estado alterado, que você está percebendo algo mais e explorando seu medo, sua ignorância. Porque se eu estou deitado e aparece algo escuro, eu já pulso luz na hora, é automático, pelos chakras, pelas mãos, mesmo que eu esteja paralisado, o campo inteiro já vibra, porque essa é a função correta. Irradiar luz, qual é o problema? Mas as pessoas têm muito medo de entidades, seja por condicionamento, seja por várias coisas. Não tenham medo. Agora, não tenha arrogância, não fica desafiando ninguém, mas esteja pronto para irradiar luz. Ainda mais se vocês são médiuns, curadores e curadoras. De vez em quando vai aparecer uma coisa pesada no seu ambiente, porque você ajudou um terceiro e aquela entidade estava junto, ela vai em cima de você. Isto é do jogo, isto é normal, então se acostume. Espiritualidade não é para fraco, gente. É para gente que quer vencer a si mesmo, gente que quer trabalhar e fluir. Não adianta medinho, não adianta ficar, eu não pensei que era assim. Então desiste, vai viver somente a vida material, porque se abrir o canal espiritual, isso envolve responsabilidade, conhecimento, profundidade, sentimento alto, senão não adianta, a pessoa se embanana toda, se enrola por causa do medo e da ignorância dela, ela não sabe o que está acontecendo e ela fica com muito medo. E eu comecei a ter isso tudo muito jovem, como vocês sabem. Eu fui me acostumando muito rápido, pessoal. Com 19 anos, eu estava numa sessão de desobsessão. Então imagina, além da mediunidade ali aberta, as saídas do corpo e depois todo o contexto oriental que eu resgatei e fui misturando. Então eu pude ver muitas dessas coisas e eu falo, as pessoas têm muito medo, é rabo preso, vamos falar bem claro, se solta mais, vibra mais, se prepara melhor para que quando role algo você tenha a capacidade de transmutar e transformar aquilo. Senão vai ficar sempre na barreira do medo, sempre constrito ali, sempre com algo escuro no ambiente, e a pessoa eternamente com medo jamais vai despertar. Alguém com medo não dá um passo à frente. O medo não deixa ela avançar. E para mexer com a parte espiritual, é equivalente a levantar o véu da ignorância e enfrentar o que tiver do outro lado do véu. Era isso que era chamado no ocultismo egípcio, levantar o véu de Ísis, e lá na Índia, levantar o véu de Maia, que é levantar o véu da ignorância, que impede a gente de ir em frente, de encarar a luz de frente. E no Antigo Egito, havia uma metáfora esotérica de que quando você levantava o véu do rosto de Ísis, a esposa de Osíris e mãe do Horus, a mãe divina no contexto egípcio, quando você levantava o véu dela, você via uma caveira. E aí a pessoa fala, que isso? A caveira representa a morte da ignorância dela. Logo depois plasma o rosto da linda Ísis, a mãe divina, dando a mão e levando você para cima. Mas primeiro vai ter que vencer o medo, enfrentar aquela caveira, e é a sua ignorância, a morte do seu ego, e transformar isso em luz e tocar a bola. E o que significa uma caveira para um espírito, Euri? Caveira tem a ver com o corpo físico, o cadáver, a carne diluir, só ficou o sistema esquelético e tem uma caveira. Euri, por trás de cada rosto tem uma caveira, que é a estrutura óssea do rosto, por detrás da pele e da carne. Então, falar para um espírito que está em outro plano de caveira é uma babaquice, porque o cara está em outro plano, ele não tem forma física. Que caveira, o caramba! Né? As pessoas elas ficam com medo danado, cara. Você já imaginou o que uma caveira significaria lá no plano espiritual, que é pura luz? Nada. Caveira tem a ver com o plano físico. Então, às vezes, por correlação e simbologia, muitos usam a figura da caveira para dar a ideia da morte. Só que a morte pode ter várias conotações. Você está falando de morte como fim de alguma coisa, ou morte como fim da tua ignorância, ou fim do teu ego. E cada neófito, cada calouro e caloura, ou neófita, para atravessar as provas iniciáticas, vai ter que morrer o seu medo e sua ignorância, senão não avança na senda. A caveira significa a morte de todo o teu... tudo para trás, para você entrar numa nova luz. Morra a cada momento em si mesmo e renasça em cada instante totalmente renovado. É isso. Então, o medo que as pessoas têm de entidades e simbologias é um negócio impressionante. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.